Mas quando ela tentou sair, o hospital recusou. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira, nesse caso, chocantemente perturbador. É com certeza aquele tipo de história que ninguém conhece, que ninguém ouviu falar, mas eu descobri e trouxe aqui pra vocês. Lembrando que eu produzo muito material inédito, exclusivo, bombástico aqui no canal, incluindo, quero te recomendar uma história muito forte que se você não assistiu, tem que assistir agora, que é uma investigação que poucas pessoas conferiram, mas é tão preciosa, foi um trabalho feito com tanto cuidado, e com uma pesquisa tão organizada, integrando materiais que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, tão bem traduzido e mastigado aqui para vocês, além de ser uma história muito conscientizadora, que é o caso A Rede de Mentiras. No caso, a mamãe disse que eu não vou voltar. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Essa história, inclusive, na capa tá escrito: os assistentes sociais do inferno. Essa história é apavorante, vai te dar nos nervos. Confira que eu tenho certeza que você vai gostar. E a gente vai começar essa história agora. A Acadia Healthcare é uma das maiores redes de hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos. Desde que a pandemia exacerbou uma crise nacional de saúde mental, a receita da empresa disparou. O preço de suas ações mais que dobrou. Só que uma investigação descobriu que parte desse sucesso foi construído sobre uma prática perturbadora. A Acadia atraiu pacientes para suas instalações e os manteve presos contra sua vontade, mesmo quando a detenção não era clinicamente necessária. Em pelo menos 12 dos 19 estados onde a Acadia opera hospitais psiquiátricos, dezenas de pacientes, funcionários e policiais alertaram as autoridades de que a empresa estava detendo pessoas de maneiras que violavam a lei de acordo com registros. Em alguns casos, juízes interviram para forçar a Acadia a liberar pacientes. Alguns pacientes chegaram ao pronto-socorro em busca de cuidado de saúde mental de rotina apenas para serem encaminhados às instalações da Acadia e trancados. Uma assistente social passou 6 dias dentro de um hospital da Acadia, da Flórida, depois de tentar ajustar seus medicamentos para transtorno bipolar. Uma mulher que trabalha em um hospital infantil foi mantida presa por 7 dias depois de aparecer em uma unidade da Acadia em Indiana, procurando por terapia. E depois que policiais invadiram o hospital da Acadia na Geórgia, 16 pacientes disseram aos investigadores que foram mantidos lá sem desculpas ou razão válida. A Acadia manteve todos eles sob leis destinadas a pessoas que representam uma ameaça iminente a si mesmas ou a outros. Mas nenhum dos pacientes parecia ter cumprido esse padrão legal. A maioria dos médicos concorda que pessoas em meio a uma crise psicológica devem às vezes ser detidas contra sua vontade para estabilizá-las e evitar danos. Essas podem ser decisões difíceis, equilibrando a segurança dos pacientes com seus direitos civis. Mas na Acadia, os pacientes eram frequentemente retidos por razões financeiras e não médicas, de acordo com mais de 50 executivos, funcionários atuais e antigos. A Acadia, que cobra $2.200 por dia para alguns pacientes, às vezes implementa uma série de estratégias para persuadir as seguradoras a cobrir estadias mais longas. A Acadia também exagerou os sintomas dos pacientes. Ela ajustou as dosagens dos medicamentos e em seguida alegou que os pacientes precisavam ficar mais tempo por conta do ajuste. Ela também argumentou que os pacientes não estavam bem o suficiente para sair porque não terminaram uma refeição. A menos que os pacientes ou suas famílias contratem advogados, a Acadia geralmente os mantém presos até que o seguro acabe. Lexi Reid, uma enfermeira psiquiatra que trabalhou em uma unidade da Acadia na Flórida de 2021 a 2022, disse o seguinte: nós estávamos mantendo pessoas que não precisavam estar lá. Cada dia passado em um hospital psiquiátrico pode ser uma provação terrível. Nas instalações da Acadia em todo o país, os inspetores de saúde descobriram que alguns pacientes não receberam terapia, não foram supervisionados ou tiveram acesso negado a medicamentos vitais. Muitos relatórios de inspeção descreveram violações íntimas, agressões e condições imundas. Tim Blair, um porta-voz da Acadia, não quis comentar sobre pacientes individuais, citando leis de privacidade. Ele disse que os exemplos de pacientes citados anteriormente não eram representativos de muitos pacientes com experiências positivas. Ainda assim, para ser claro, ele diz que qualquer incidente que não atenda aos padrões rigorosos é inaceitável e ações são tomadas para lidar com isso. Ele acrescentou que o atendimento de qualidade e a necessidade médica orientam todas as decisões relacionadas ao paciente na Acadia. A Acadia está na vanguarda de uma mudança
na forma como os americanos recebem cuidados de saúde mental. Os hospitais psiquiátricos já foram administrados pelo governo ou por grupos sem fins lucrativos, mas ambos estão se afastando do atendimento psiquiátrico. Hoje, empresas com fins lucrativos estão desempenhando um papel maior, atraídas pela exigência do Affordable Care Act, de que as seguradoras cubram a saúde mental. A Acadia opera em mais de 50 hospitais psiquiátricos em todo o país, e a maior parte de sua receita vem de programas do seguro do governo. Mais de 20 sistemas de saúde sem fins lucrativos, incluindo Henry Ford em Michigan e Jackson, na Pensilvânia, se uniram à Acadia para abrir instalações. Aí o sucesso atraiu a atenção em Wall Street. Com o aumento do preço de suas ações, a Acadia está avaliada em cerca de 7 bilhões. Seu presidente executivo, Christopher Hunter, recebeu mais de 7 milhões no ano passado. Aí o Christopher disse o seguinte, que desde que ele foi nomeado em 2022, a empresa melhorou a qualidade de seus cuidados e o treinamento de seus funcionários, tudo para dar suporte à segurança aprimorada do paciente. Autoridades federais e estaduais têm reprimido periodicamente a Acadia, bem como a sua principal rival, a Universal Health Services. Em 2020, a UHS concordou em pagar 122 milhões de dólares para encerrar uma investigação do Departamento de Justiça sobre se a empresa cobrou por internações desnecessárias. A UHS negou todas as irregularidades. Esse ano, a Acadia diz que havia concordado provisoriamente em encerrar uma investigação semelhante do Departamento de Justiça sobre, entre outras coisas, se a internação dos pacientes era clinicamente necessária. A Acadia foi fundada em 2005 por Rivi B. Wold, um financista, e cresceu lentamente no início, mas em 2011 a empresa abriu capital e embarcou em uma grande expansão. O momento era ideal. Nos anos seguintes, a Acadia recebeu um impulso do Obamacare, que exigia que as seguradoras cobrissem a saúde mental. Hoje, a Acadia tem 54 hospitais psiquiátricos para internação, com um total de 5.900 leitos. E ela preenche essas camas de várias maneiras. A Acadia comercializa diretamente para clientes em potencial, encorajando-os a pular o pronto-socorro. E aí a empresa cultiva relacionamento com pessoas como policiais e socorristas, na esperança de que eles tragam pacientes para a Acadia. Segundo o porta-voz da empresa, os profissionais desses setores geralmente não têm profundo conhecimento em cuidados de saúde comportamental, então desenvolver essas parcerias permite que eles atendam melhor o indivíduo necessitado. Aí a Acadia também se apresenta para a equipe em salas de emergência de hospitais que foram inundadas com pacientes buscando cuidados de saúde mental. E as equipes de desenvolvimento de negócios fazem ligações de vendas para os médicos e outros funcionários do hospital, distribuindo folhetos e falando sobre a expertise da equipe da Acadia e sua disposição em aceitar pacientes difíceis. E às vezes eles chegavam levando donuts. Em alguns estados, a Acadia enviou equipes para ERs sobrecarregados para ajudá-los a determinar se os pacientes precisavam ser de fato hospitalizados. E esses funcionários, conhecidos como avaliadores, deviam ser objetivos, mas vários disseram que a Acadia os repreendeu quando sugeriram que os pacientes fossem enviados para outros hospitais psiquiátricos. Valerie McGann, que trabalhou como avaliadora da Acadia até 2019, disse que havia pressão consistente para enviar pacientes às instalações da Acadia. Ela contou que eles recebiam e-mails, ligações e mensagens de texto repreendendo-os. E isso a fazia se sentir mal porque os hospitais da Acadia nem sempre eram os melhores para os pacientes. Uma colega, Janet Shanks, concordou, dizendo que parecia profundamente antiético. Ledesha Haynes, ex-diretora de recursos humanos do Lewake Behavioral Health, um hospital que é uma unidade da Acadia na Geórgia, disse que quando o hospital tinha leitos vazios, os avaliadores estavam sempre sendo pressionados e mandados para longe. O julgamento deles estava nublado. O Sr. Blair, porta-voz da Acadia, disse que o uso de avaliadores em salas de emergência era uma prática padrão da indústria. Ela disse que os médicos do pronto-socorro, não os avaliadores, eram os que decidiram se e onde os pacientes seriam hospitalizados. O Times também identificou 8 casos em que a Acadia deteve pessoas que se registraram voluntariamente, mas depois mudaram de ideia. Uma dessas pacientes era funcionária do hospital em Indiana que pediu anonimato porque não queria que seus problemas de saúde mental se tornassem públicos. Ela procurou o tratamento em um hospital Acadia em Indianápolis, mas foi então mantida contra sua vontade quando pediu para sair, de acordo com uma queixa apresentada ao Procurador-Geral do Estado. Ela foi liberada depois que o seu pai foi ao tribunal.
Outra era uma funcionária aposentada da cidade, a ATB, em março de 2021. E ela estava se sentindo deprimida e foi ao consultório médico para obter uma recomendação de terapeuta. Uma enfermeira de lá lhe deu várias opções, incluindo visitar o Parque Royal em Fort Myers, na Flórida, que na verdade era um hospital da Acadia perto de sua casa. Aí ela contou que um funcionário do Parque Royal lhe disse que para fazer terapia ela teria que se registrar. E ela providenciou para que seu marido a buscasse naquela noite no hospital. Mas quando ela tentou sair, o hospital recusou. Eles a deixaram sair apenas 6 dias depois, quando seu marido foi ao tribunal e um juiz ordenou que ela fosse libertada. Quando a Acadia recebe pacientes, ela geralmente tenta segurá-los até que o seguro acabe. Aqui é o plano todo. A Acadia faz de tudo para convencer as seguradoras de que os pacientes devem ficar internados o máximo de tempo possível, geralmente em torno de 5 dias. Para fazer isso, a Acadia precisa mostrar que os pacientes são instáveis e requerem cuidados intensivos contínuos. E aí, ex-executivos e funcionários da Acadia em 10 estados disseram que os funcionários foram treinados para usar certas palavras da moda, como combativo, nos prontuários dos pacientes para defender esse tipo de estratégia. Em 2022, por exemplo, inspetores estaduais criticaram o hospital da Acadia em Reading, na Pensilvânia, por ter instruído os trabalhadores a evitar adjetivos como calmo e complacente no prontuário de um paciente. No mesmo ano, funcionários dos hospitais Acadia em Ohio e Michigan reclamaram com seus reguladores estaduais que os médicos haviam escrito declarações falsas nos prontuários médicos dos pacientes para justificar a continuação de suas internações. Em um hospital da Acadia, do Missouri, 3 enfermeiros disseram que os executivos os pressionaram a rotular os pacientes cujo seguro estava prestes a acabar como não cooperativos. Os funcionários da Acadia então argumentavam com as seguradoras que os pacientes não estavam prontos para ir embora. Às vezes, disseram aos enfermeiros que eles repreendiam os pacientes por não terminarem uma refeição ou pularem a terapia de grupo. Depois que a Acadia ganhava mais dias de seguro para os pacientes, muitas vezes ela não os liberava antes que o seguro acabasse. Se ainda houvesse dias de seguro, esse paciente ficaria retido. Jessie Roeder, que foi uma das principais executivas de 2 hospitais da Acadia na Flórida em 2018 e 2019, confirmou essa série de denúncias que eu acabei de narrar. Sob as leis estaduais, os pacientes geralmente devem representar uma ameaça iminente a si mesmos ou a outros para serem mantidos contra sua vontade em uma unidade psiquiátrica. Mesmo assim, os hospitais podem manter as pessoas por apenas alguns dias, a menos que os pacientes concordem em ficar mais tempo ou um juiz ou um profissional médico determine que eles não estão prontos para sair. Na Flórida, o limite para manter pacientes presos contra a vontade deles é de 72 horas. Para estender esse tempo, os hospitais precisam obter aprovação judicial. O Hospital de Saúde Comportamental de North Tampa, em Acadia, encontrou uma maneira de explorar isso, segundo os funcionários atuais e antigos. De 2019 a 2023, North Tampa entrou com mais de 4.500 petições para estender as estadias involuntárias dos pacientes, de acordo com a análise dos registros judiciais. Simplesmente protocolar uma petição permitiu que o hospital segurasse legalmente os pacientes e cobrasse seus seguros até a data do tribunal, o que pode ser vários dias após o protocolo da petição. O Sr. Blair, o porta-voz da Acadia, disse que isso era frequentemente necessário para fornecer cuidados suficientes para estabilizar os pacientes. Os juízes concederam apenas 54 das petições do North Tampa, ou cerca de 1% do total. Catherine Mackenzie, uma assistente social escolar, havia se mudado recentemente para Tampa e ainda não tinha um psiquiatra local. Em agosto de 2020, ela visitou um pronto-socorro para avaliar suas prescrições para transtorno bipolar. O médico do pronto-socorro a encaminhou para o North Tampa Behavior. Uma vez lá, Catherine foi internada e mantida contra sua vontade, embora seus registros médicos declarassem que ela não tinha pensamentos de tirar a própria vida ou vontade de prejudicar outras pessoas. Desde o momento em que entrou na unidade, Catherine implorou para ser libertada, de acordo com registros judiciais. Em um diário que ela manteve durante sua hospitalização, ela escreveu: "Deus, por favor, me conecte de volta à minha mãe o mais rápido possível. Toda vez que a porta trancada abre e bate, eu sinto uma rápida sensação de medo." Em vez de liberá-la, o hospital entrou na justiça para tentar prolongar sua internação. Enquanto esperava por uma audiência, a Acadia cobrou do seu seguro cerca de $2.200 por dia. Pouco antes da audiência, a Acadia concordou em liberá-la.
E a Acadia cobrou do seu seguro $13.200 pela estadia de 6 dias. A mãe dela diz que a filha está tão traumatizada que está com medo de procurar ajuda porque teme ficar presa em um hospital de novo. Mais tarde, a Catherine processou a Acadia e chegou a um acordo confidencial. As estadias involuntárias também tiveram efeitos duradouros em outros pacientes. Uma mulher em Michigan disse em uma entrevista que perdeu emprego enquanto estava detida. Um homem em Utah diz que ficou com medo de procurar ajuda desde que foi mantido em uma unidade da Acadia por uma semana em 2021. Em dezembro de 2019, mais de 50 policiais invadiram o hospital psiquiátrico da Acadia, localizado em um parque empresarial 30 minutos ao norte de Atlanta. A polícia abriu uma investigação no hospital Lakeview Behavioral Health após vários incidentes de acordo com registros policiais. Em janeiro anterior, um garoto foi hospedado no Lakeview e foi levado para um pronto-socorro próximo. Ele tinha tantos hematomas que a equipe suspeitou de perigo para menores. Poucos meses depois, policiais testemunharam 3 funcionários do Lakeview agredindo um paciente. Nos 6 meses seguintes, eles entrevistaram dezenas de pacientes que contaram que estavam sendo mantidos contra sua vontade ou que tinham visto pacientes, incluindo menores, sendo agredidos ou negligenciados. Inspetores de saúde em todo o país culparam a Acadia por problemas semelhantes, incluindo a falha em fornecer cuidados médicos adequados e a negligência com os pacientes. A Acadia fechou o seu Wrangler Ride, um hospital em Utah, este ano, depois que reguladores estaduais investigaram relatos de dezenas de violações íntimas. Em 2022, inspetores do Tennessee culparam a Acadia por alegar falsamente em prontuários médicos que um paciente em Memphis havia sido examinado a cada 15 minutos. Ele foi encontrado em rigor mortis, horas após seu falecimento. A operação em Lakeview não resultou em nenhuma acusação. Cerca de um ano após o ataque, Kim Lupton, uma viúva rica que vivia na costa do lago Oceane, na Geórgia, chegou ao pronto-socorro do Piedmont Athens Regional, um hospital central, e aí, horas antes, ela tinha se convencido de que alguém estava tentando envenená-la. E ela nadou por uma enseada estreita até o quintal de um vizinho que chamou uma ambulância. Os médicos do Piedmont determinaram que ela estava delirando. Porém, ela não era uma mulher propensa a autoextermínio ou uma ameaça para os outros. E nas próximas horas, ela foi vista por avaliadores empregados pela Acadia, e eles recomendaram que ela fosse enviada para um hospital psiquiátrico. Ela só queria ir para casa. Em vez disso, pouco depois das 23 horas, ela foi levada para uma van e levada por mais de uma hora até a unidade da Lakeview da Acadia. Uma vez lá, ela estava lúcida e repetidamente solicitando sua liberdade. Um dos amigos dela ligou para o investigador particular Doug McDonald, que finalmente apareceu em Lakeview com uma carta de um advogado. A carta dizia que ela não havia sido avaliada por um psiquiatra em Lakeview, em violação à lei da Geórgia. Então Lakeview convocou um psiquiatra, esse psiquiatra acabou concordando em soltá-la, e nesse ponto ela já estava presa lá há 4 dias. E o Doug McDonald contou que enquanto estava esperando a senhorita Lupton no estacionamento, outra mulher se aproximou dele. A filha adolescente dela também estava presa no hospital. Os filmes de terror ganhando vida em cores. Essa história narra uma série de eventos que, se fosse um caso isolado, por si só já seria perturbador. Agora, se ver diante de uma realidade em que isso está acontecendo no país inteiro, com centenas e centenas de pessoas, você fica aterrorizado. Já está virando comum, tradição aqui no canal, eu trazer casos criminais em que a gente precisa ficar de olho com determinados hospitais. E o Acadia é um deles. Então, se onde quer que você mora, pesquise se o hospital não pertence a essa organização, porque senão... Eu estava conversando aqui em casa esses dias que eu nunca tive nada contra hospitais. Pelo contrário, sempre gostei de medicina, inclusive queria ser psiquiatra. Agora, eu realmente desenvolvi um temor considerável dessas instalações desde que eu comecei a trabalhar com casos criminais, porque a quantidade de histórias que eu produzi, narrei, trouxe aqui no canal, de homicídio, de encobertamento, enfermeiros tirando vida de pessoas, médicos tirando vida de pessoas e os hospitais encobrindo e ninguém fazendo nada, é assustador. E quando você olha para o quadro, você vê um terror de múltiplas camadas. Se não temos funcionários que estão
dando a louca e tirando a vida de pessoas inocentes que entraram ali para receber um tratamento, a gente tem pediatras assistentes sociais, que na minha perspectiva pessoal e profissional nada mais é do que uma farsa bem estruturada para roubar dinheiro e destruir vidas, simplesmente estão separando filhos inocentes dos seus pais, e agora a gente também se vê com mais uma realidade, uma condição em que uma grande instalação, temos uma rede que está extrapolando todos os limites do absurdo para drenar quando o dinheiro for possível. É chocante o ponto que estamos agora, que você tem que pensar 2 vezes antes de ir para um hospital, porque em todas essas histórias, o que fica mais evidente é que o lucro vem antes da saúde, e isso não é novidade para ninguém. Sugar, explorar os vulneráveis e já frágeis para obter lucro por profissionais do sistema de saúde, alguns dos quais fizeram um juramento de não causar danos, não é menos do que sequestro, e isso é aterrorizante. Essas organizações precisam ser reconhecidas como são os pediatras de serviços sociais, uma mistura de sequestradores com pseudos médicos, pseudo serviço social, uma fraude do começo ao fim. Essas pessoas precisam ter suas licenças revogadas, as credenciais médicas destruídas, médicos, enfermeiros, diretores, CEO, todo mundo envolvido nisso tem que ser enviado para um único lugar, cadeia, junto com todos os executivos e advogados que estão colocando os lucros à frente da ética, da moralidade e dos direitos humanos. Já está na hora do Departamento de Justiça fazer alguma coisa e mirar nessa série de nuvens negras que está em cima da Acádia. Os advogados nem vão precisar fazer muito esforço, é só olhar simplesmente para toda a documentação judicial e enxergar o padrão, que quando o seguro acaba, os pacientes magicamente melhoram e são liberados pelo hospital. Do contrário, a única solução capaz de alcançar essas pessoas presas nessas circunstâncias tenebrosas é deixar o seguro acabar mais cedo para que os pacientes melhorem mais rápido. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!